cada vez mais difícil encontrar um investimento que de fato tenha um bom risco-retorno e te proteja de fato da inflação que está descontrolada no mundo inteiro. Aí a gente vê nas notícias a inflação altíssima, com preços subindo, apesar de governos dizerem que a inflação não é apenas 5%, é apenas 3%. A gente sabe que na realidade, até nos Estados Unidos a inflação está altíssima. Meu nome é Wellington Silva, sou entusiasta nisso do cripto desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que o Bitcoin é o melhor investimento possível, principalmente no momento atual e vai se tornar cada vez mais no futuro. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você não perde nenhum dos vídeos aqui do canal, toma as melhores decisões com o seu dinheiro. Então quer entender por que o Bitcoin é de longe a melhor opção para você preservar o seu patrimônio? Bora pro vídeo de hoje. Não é uma novidade que muitos países já passaram por diversos problemas de inflação, hiperinflação, que é o caso, por exemplo, do Brasil no passado, caso da Venezuela, o caso da Argentina no momento atual, e depois da pandemia, esse negócio chamado inflação, que é basicamente o aumento da base monetária, o aumento do dinheiro em circulação na economia, que causa o aumento dos preços. Esse fenômeno passou a acontecer de forma muito mais desenfreada. Por quê? Porque governos imprimiram dinheiro absurdamente, simplesmente imprimiram à torta e à direita sem nenhuma preocupação de quais seriam as causas disso. E agora a gente está vendo aí que desde 2020 para cá, desde o início da pandemia que a gente passou, a gente viu aí muitas coisas triplicarem de preços em diversos países, não só em países de terceiro mundo, como aqui, por exemplo, em Portugal, onde eu moro no momento, também teve esse aumento de preço, os Estados Unidos também teve esse aumento de preço, e faz cada vez mais sentido procurarmos investimentos que de fato nos protejam da inflação, nos ajudem a preservar o esforço que a gente coloca no nosso trabalho, as horas que a gente dedica no nosso trabalho, que a gente possa, lá na frente, usufruir desse trabalho empregado agora e, de fato, possuir, digamos assim, um retorno em relação àquilo e não investir 10 horas de trabalho agora e lá no futuro essas 10 horas estarem valendo meia hora. Então a gente tem que buscar alternativas. E qual seria essa alternativa? Eu venho aqui dizer para vocês que a alternativa é claramente o Bitcoin. Primeiro, se a gente for olhar para os investimentos que existem hoje em dia, né, os principais investimentos. Primeiro, a gente tem ações, e essas ações elas se dividem em ações aqui no Brasil, no caso aí no Brasil, né, ações aqui europeias, ações dos Estados Unidos, principalmente ações dos Estados Unidos. Nós temos os títulos do governo, títulos de dívida, Tesouro Direto, CDI, entre outros fundos de renda fixa. Então, é basicamente renda fixa, onde a gente tem ali um ganho quase garantido ao longo do tempo. E temos também os fundos imobiliários, que é algo muito, digamos assim, novo, mas que ficou muito famoso no Brasil, com a promessa de ser uma alternativa a você investir em imóveis, você ter a possibilidade de investir em um fundo que investe em imóveis para você e você não precisa lidar com a posse do imóvel, simplesmente ali receber as rendas mensais do fundo. Mas o que ninguém te conta é que o investimento em ações, apesar de, no longo prazo, ele te dá, digamos assim, uma certa tranquilidade em relação à inflação, ele consegue superar a inflação em diversos momentos. Se você é aquele cara que fica louco com a história dos dividendos, querendo sacar os dividendos, e você não sabe que os dividendos são descontados do preço da ação, e você não reinveste os dividendos, você acaba não tendo um retorno tão expressivo assim, e acaba não superando a inflação na maioria dos casos. Os fundos imobiliários não são um investimento tão seguro assim, porque é um investimento muito novo, existem ainda muitos problemas que não foram explorados, e você pode se dar muito mal se você achar que é simplesmente colocar o seu dinheiro e esperar a renda passiva vir. Não existe esse negócio de renda totalmente passiva, beleza? E depois nós temos os títulos como Tesouro Direto, CDI, etc., que no longo prazo eles têm a ideia, né, a maioria deles, principalmente os renda fixa, de superar um pouquinho a inflação. Mas a gente sabe que na prática eles não superam a inflação. Talvez até nem as ações superem a inflação com eficiência. Por quê, pessoal? Porque a inflação ela é dita pelo governo que é X, mas na verdade ela é 2, 3x. Porque o governo não vai te passar a real inflação, ele não vai chegar a dizer para você, olha, nós estamos desvalorizando o seu dinheiro em 30% ao ano, ele vai dizer, nós estamos desvalorizando em 5%, em 3%, só o essencial. Então, é óbvio que são investimentos ultrapassados que não conseguem mais acompanhar as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Aí muita gente vai te falar, Wellington, mas existe o ouro. O ouro é um investimento que está aí há séculos, que está aí há milênios e de fato vai te proteger da inflação, porque é um investimento que de fato acompanha a desvalorização das moedas fiat e consegue, digamos assim, proteger o seu patrimônio ao longo de dezenas de décadas, séculos, se for necessário. E de fato, o ouro tem propriedades muito interessantes, o ouro tem uma boa escassez, o ouro tem características que dificultam a sua impressão, ou seja, a sua criação, a sua mineração, e faz com que ele seja um ativo escasso e tenda, ao longo dos tempos, a preservar o valor do seu patrimônio. Mas
aqui está o pulo do gato. O Bitcoin é muito superior ao ouro. E vocês vão entender agora por que o Bitcoin é superior ao ouro e superior a todos os outros investimentos. Ponto número 1. Escassez, tá? O Bitcoin é o único ativo que existe que possui de fato uma escassez genuína, definida e imutável. Por quê? Se a gente for olhar para as ações, por exemplo, a empresa sempre pode ir lá emitir mais ações. Se a gente for olhar para um título do governo, não tem um limite. O governo vai dizer que ele vai proteger contra X de inflação, por exemplo, 10% ao ano, ele vai te dar 10% ao ano mais 3% de inflação, e é aquilo que vai ser, e é isso. Se formos olhar para o ouro, por exemplo, existem diversas reservas de ouro aqui na Terra e fora dela que podem no futuro vir a ser muito exploradas e inundar o mercado de ouro, tornando assim o ouro menos escasso, digamos assim, causando uma inflação da base monetária do ouro, dessa forma tornando o ouro um ativo menos escasso e assim menos interessante para preservar o seu dinheiro como uma reserva de valor. O Bitcoin não. O Bitcoin de fato existe apenas 21 milhões de unidades e essas 21 milhões de unidades não vão ser alteradas. Ninguém que participa da rede Bitcoin exige um grande consenso para que algo seja alterado na rede Bitcoin. A maioria das pessoas, as pessoas que rodam os nodes Bitcoin, as pessoas que mineram Bitcoin e até os próprios usuários precisam concordar com aquela mudança. Ninguém vai concordar com uma mudança que destruiria o Bitcoin praticamente, que seria aumentar o número de Bitcoins possíveis mais do que 21 milhões de unidades. Então é uma coisa praticamente impossível de ser mudada. A escassez de Bitcoin é o único ativo que de fato tem uma escassez garantida ali ao longo dos séculos e você vai preservar o seu valor. Você sabe que existe apenas 21 milhões de unidades e a demanda pelo aquele ativo é extremamente crescente. Isso não vai mudar, logo o seu preço tende a aumentar, o valor do seu dinheiro tende a ser preservado. Por quê? E aqui entra outro pulo do gato. Se a escassez de um ativo, se a oferta é totalmente limitada e a demanda é crescente, e todas as outras moedas e outros ativos são possíveis de serem inflacionados, principalmente as moedas fiat, o dólar, o real, o euro, o iene, em diversas outras, elas são inflacionadas naturalmente pelos governos. Se essas moedas estão sempre aumentando de número e o Bitcoin não, naturalmente o Bitcoin vai se valorizar em relação a elas. Ponto número 2, divisibilidade. E aqui é uma grande vantagem em relação ao ouro. Pensa no seguinte, pensa que você vai receber o seu salário todos os dias em ouro de fato na sua mão. Quão difícil é ter que dividir um ouro, pesar o ouro para te dar uma parte totalmente equivalente ao seu salário. E quando você quiser comprar alguma coisa, vai pegar e vai cortar um pedacinho lá do ouro, pesar e comprar as coisas. Isso torna difícil utilizar o ouro no dia a dia, apesar de ser possível, ter sido utilizado no passado para negócios, etc., aí tem uma certa dificuldade, principalmente para o mundo moderno, onde as coisas estão digitalizadas, ok? O Bitcoin não. Você pode dividir um Bitcoin em até 100 milhões de partes, 100 milhões de centavos de Bitcoin, que são chamados os satoshis. E você pode transacionar esses satoshis para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, com facilidade total. Então, é uma grande vantagem que o Bitcoin possui. E o terceiro ponto é o fácil armazenamento, digamos assim, principalmente armazenamento seguro. Imagina o quão complicado é você ter que armazenar ouro na sua casa ou fazer a custódia própria de ouro. Na verdade, isso é até um pouco burocrático demais para se fazer. Se você quiser ter, por exemplo, 10 milhões de reais em ouro na sua casa, numa custódia própria, você provavelmente vai enfrentar impeditivos legais para isso, vai enfrentar vários problemas, talvez nem compense fazer isso por questões de segurança. Já o Bitcoin, apenas decorando 12 palavras, você consegue guardar bilhões, se você quiser, apenas na sua cabeça, tá? Então, isso facilita muito na questão de transportar os seus Bitcoins, transportar o seu dinheiro e de armazenar com segurança. Você pode armazenar de muitas formas possíveis, sem que ninguém sequer perceba que você está armazenando Bitcoins com você, beleza? E o quarto ponto é o fácil transporte. Imagina ter que transportar ouro por aí, né? A insegurança que isso é. Já o Bitcoin você consegue transportar simplesmente decorando 12 palavras e ir para qualquer lugar do mundo com bilhões na sua cabeça, sem ninguém saber que você está fazendo isso. Isso é extremamente interessante, principalmente para quem tem muito dinheiro, mas para quem tem pouco dinheiro também, porque pensa, cara, você que tem um patrimônio pequeno, ter que andar com ouro por aí, caso você queira transportar o seu patrimônio, o Bitcoin torna isso muito mais fácil. Se você quiser, por exemplo, enviar dinheiro para alguém em outro lugar do mundo, você faz com o Bitcoin em minutos, gastando centavos. Com o ouro você gastaria uma grana enorme para fazer isso, teria burocracia. Então, cara, Bitcoin é muito melhor nesse sentido. O outro ponto é que esse eu diria que é o principal ponto. Esse aqui é digamos assim, o suprassumo que faz o Bitcoin ser tão incrível, que é ele ser inconfiscável. Pensa num cenário onde os governos começam a querer confiscar o ouro novamente.
tá? Ou, por exemplo, vamos falar de ações, vamos falar de FIIs, vamos falar de renda fixa. O governo, por algum motivo, ele decide, não, agora você que tem esses ativos, você vai pagar X de imposto, porque nós precisamos fazer isso e aquilo para facilitar, digamos assim, a gestão do nosso governo, e por isso nós vamos cobrar o imposto extra. Olha que maravilha, né? O governo pode fazer isso, ele pode confiscar, literalmente, mesmo que você não queira, ele pode confiscar o seu dinheiro que está lá na corretora, ele pode confiscar o seu dinheiro que está no banco, ele pode confiscar o ouro. Como aconteceu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o dólar era pareado ao ouro, o dólar era lastreado em ouro, e o governo simplesmente falou, agora nós vamos confiscar o ouro de todo mundo, e agora você vai ter os seus dólares sendo lastreados aqui na confiança do governo. Tá? E o governo pode fazer isso a hora que ele quiser com esses ativos. Com o Bitcoin, ele não consegue fazer isso, pessoal. É muito simples porque ele não consegue. Porque se você não der a senha, o acesso aos seus bitcoins, ninguém, absolutamente ninguém consegue mexer no seu dinheiro. Isso é sensacional, é algo que nenhum outro ativo possui. E é justamente por isso, por todos esses pontos que eu citei, que o Bitcoin ele é superior ao ouro e superior aos demais ativos. Ele consegue, de fato, preservar o seu trabalho investido. Se você trabalha de 10 horas, 5 horas, 8 horas por dia, 15 horas por dia, você trabalha no duro, pesado, para conseguir juntar um patrimônio, e esse patrimônio todo ano, imagina desvalorizar 20%, 30% por conta da inflação causada por governos. O Bitcoin te protege disso naturalmente porque ele tem uma oferta limitada, fazendo com que, naturalmente, sem que nada mais precise acontecer, o seu preço suba em relação a outras moedas. Não é porque o seu preço está subindo. Quando o Bitcoin sobe, nem sempre é porque o preço dele subiu, as pessoas estão enxergando mais valor nele, mas é simplesmente porque as outras moedas estão desvalorizando em relação a ele. Então, se você tem aqui uma moeda X, por exemplo, o real, e o real ele perde 50% do seu valor ao longo do ano, o Bitcoin vai ganhar 50% de valor em relação ao real. Isso acontece, a gente consegue observar isso na Argentina, por exemplo. O Bitcoin na Argentina é muito mais caro do que o Bitcoin no Brasil, justamente por conta desse quesito. O Bitcoin está sempre à frente das moedas fiat, das moedas estatais. Agora eu quero saber de você. Você tem Bitcoins? Você já conhecia esse incrível ativo? Você já, em algum momento, já teve Bitcoins e acabou desistindo? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Deixa aqui embaixo o que você acha sobre esse tema. Deixa o gostei nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.